E quanto à separação de trabalho e vida pessoal, é um desafio, né? Porque o que você passa no seu pessoal vai impactar no seu profissional. Então, eu não vejo como uma separação, mas como a estrutura que a gente tem, é como que a gente acolhe as dificuldades pessoais, porque cada pessoa, ela tá passando uma jornada ali, ela tem algo ali no pessoal dela que a gente precisa, como líder, também conhecer, né? E olha, começando mais uma roda de significado, hoje eu tô recebendo aqui a André e o Eduardo Davolo. E aí, gente, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem, obrigado por vocês terem aceitado o convite, hein? Eu que agradeço, a gente que agradece e um prazer enorme estar aqui com você de novo. Ó, agora vocês estão fazendo lá na Volo, aplicando a metodologia da Escola de Oportunidade, né? Isso. Eu queria entender o seguinte, porque tem muitas empresas que investem em processos, falam sobre metas, conversam muito sobre tecnologia, mas o quanto de fato vocês veem que as empresas estão investindo no ser humano? É difícil, né? Hoje você vê que ainda vem de encontro hoje com uma NR1, com leis que estão sendo implantadas e estão meio que obrigando as empresas a olharem para o colaborador. A forma que está entrando agora a NR1 dá um pouquinho mais de profundidade, mas não chega no que a escola traz para nós. Não consegue ainda atingir, uma lei não consegue atingir a grandeza e a beleza que a escola traz com o engajamento que a escola pode trazer para nós. Então, a escola vem para apoiar, eu acho que toda essa falta de engajamento que a gente está vivendo hoje no dia a dia com os colaboradores. Ela vem para apoiar e trazer esse engajamento. Eu acredito demais nisso. O Eduardo foi bastante impactado pela escola, né, Eduardo? Eu participei, né, da escola de oportunidade, tive a oportunidade de passar por todos os obportos, e vejo que isso realmente transforma, né, de dentro para fora. E hoje eu sou impactado porque as pessoas não ficam mais ali só pelo trabalho, sabe? Elas têm algo a mais ali para se dedicar. Não é eu só vir para casa, fazer o que eu tenho que fazer, executar e ir embora, né? Elas começam a ter uma nova perspectiva, sabe? E a gente vê que elas ficam preocupadas ali com o que tem que fazer dentro da escola de oportunidade. Então, a cada encontro que é realizado, que são 5, né, obportos, então, a cada obportos elas voltam para ir para o nosso ambiente muito mais conectada com o que elas têm que buscar. Então, elas chegam e perguntam ali pra gente, nossa, aconteceu isso, eu não sabia que eu tinha essa habilidade, eu não sabia que eu tinha que, sabe, pensar fora da caixinha para elas é uma coisa nova. Então, eu acho muito importante esse movimento, né, para as pessoas começarem a ter mais significado, né. E tem gente que vai muito rápido, tem gente que vai muito devagar, tem gente que às vezes se pega pensando, putz, eu não tinha um propósito, né? Eu não tinha algo a mais. E aí isso vira uma chave, né? Vocês entendem que as pessoas hoje, no mundo corporativo, elas estão muito no modo automático, muito no deixa a vida me levar, a vida leva eu, e falta essa conexão, igual o Eduardo comentou? Como é que vocês veem as pessoas no dia a dia? Eu vejo isso assim muito presente. Se a gente não faz um trabalho, não desperta para este outro mundo, elas já vêm com as suas histórias de vida e o trabalho. E a gente trabalha com um pessoal que tem uma formação, né? Uma formação, não chega a ter, às vezes, faculdade. Então, assim, não tem a oportunidade,
muitas vezes, de pensar diferente. Então, eles vão sendo levados, realmente eles vão sendo levados. Quando você vem e pergunta qual é o seu propósito, eles não sabem nem o que é isso. Não sabem. Mas você está aqui, qual é o propósito? Você sabe o propósito da Volo? O propósito da Volo a gente sabe. Muitas vezes porque tem decorado, né? Porque tem, às vezes, ou vive, entende, porque a gente tem um trabalho forte disso. Mas quando você pergunta qual é o seu propósito, comprar uma casa. Meu propósito, eu falo, não, isso é um objetivo, isso não é um propósito. Qual é o propósito? Eles falam, não sei, nunca pensei. Aí, quando você vai fazendo este trabalho e a metodologia que a própria escola traz para nós ajuda demais as pessoas a se perceberem, a olhar para dentro mesmo, foi o que o Eduardo falou. E a conexão muda realmente. Agora, você falou do despertar, né? Você acha que esse despertar, ele tem relação com o potencial da própria pessoa? Com certeza. Com certeza. Ele, primeiro que está dentro. Agora, a gente pode criar um ambiente que favoreça esse despertar. Acho que tem a ver com o outro, sim, com cada um, mas a gente cutuca, a gente toca. A gente, se não toca, eu não sei, eu não acredito que... Aí eles vão levando. Tem uma parte que está ávido por descobrir, mas se a gente não proporciona... Eu acho que também cada um tem um tempo, né? Cada um tem o seu tempo, faz sentido, total. Então, mas tem um tempo... Só um pouquinho, desculpa te interromper, mas tem um tempo e um amadurecimento do propósito. Você pode até chegar num propósito inicial e depois o negócio evolui. Ampliar. Isso. É porque eu vejo que são 3, né, que eu tenho lá, e são 3 tempos diferentes, né? Então, tem alguém que já está bem avançado, tem alguém que está ali no meio do caminho e alguém que não sabe ainda, apesar de já participar. Então, eu acho que é no tempo de cada um, mas que tem você começa com algo pequeno e depois você expande. Isso. O propósito, ele evolui, né? Então, você vê... Até pela escrita do propósito, qual é o tempo de cada um. Ô Eduardo, você percebeu alguma diferença no seu potencial? Sim, percebi. É porque a gente começa a ter um olhar mais cuidadoso para o outro, né? Porque você entende ali que o quanto você é limitado também dentro da construção do seu propósito, né? E assim... Meu propósito, ele ainda está bem pequeno, né? Pequeno, não. Não, pequeno no sentido de dá para expandir. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Dá para evoluir. Dá para evoluir, mas demorei para chegar lá, né? Então, estou 5 anos já trabalhando isso, então uma jornada muito longa. Então, cada um vai ter seu tempo. E eu vejo que... nessa jornada eu cresci muito, né? Muito mesmo, assim, como pessoa mesmo. Então, de ter um olhar para o outro de mais empatia, porque no início lá, na velha economia, quando eu entrei ali na Volo, era números, né? Então, não tinha muito essa relação de pessoas. Eu que venho do atendimento, números ali. Então, quantos como é que fala? Força de trabalho? Não, quantos... Mão de obra. Mão de obra, isso aí. Quantas mãos de obra a gente vai ter para executar essa função aqui. E é isso, não quero saber a história da pessoa, não quero entrar nesse detalhe. E aí, de lá para cá, eu já penso muito diferente do que eu pensava quando eu entrei lá. Então, tudo isso, todo esse aprendizado me apoia nesse crescimento, ter um propósito definido e aí conseguir contribuir mais com as pessoas. E, com consequência, com o propósito da Volo também. E a equipe? Você sentiu diferença na equipe? Sim. A gente faz um trabalho forte na Volo em relação a uma série de temas que envolve diretamente as pessoas, mas do início do projeto até agora, o que eu percebo é que as pessoas elas começam a ter
um outro olhar. Como que eu posso explicar? Elas têm mais cuidado, elas têm uma atenção maior, elas parece que se conectam mais com o nosso desafio ali do dia a dia. Então, elas não estão ali só para executar uma função, elas começam que assim, eu trabalho com atendimento de cliente, então você precisa ter empatia. Então, eu vejo que isso fica mais reforçado no dia a dia delas, tanto entre a equipe quanto para os clientes. Então, tem um impacto direto ali no engajamento delas do dia a dia mesmo, né? Fora que elas saem um pouco da rotina também, né? Então, elas começam a pensar fora da caixinha. Vocês entendem que o ambiente influencia em quem a pessoa se torna? Ah, total. Eu vejo isso nitidamente. Sim. A pessoa muitas vezes traz uma história de vida assim pesada, vem e se ela encontra um ambiente acolhedor, muitas vezes se desarma. Uma outra coisa que eu percebo, Fernando, que eu tenho acompanhado, né, bem de perto as pessoas que estão fazendo a escola, um empoderamento muda. Uma das colaboradoras nossa, a gente proporciona o ambiente de falar, né? Vamos aqui, vamos todo mundo sentar e conversar a respeito de um tema. Essa colaboradora, que não é nem da equipe dele, ela é sempre muito quieta, muito retraída. Gente, depois que entrou para a escola, ela mudou a forma de se posicionar perante esse ambiente, mas esse ambiente ele já tem que ser proporcionado para que ela possa trazer e se posicionar. O que antes ficava quieta, hoje não percebo ela mais quieta. Inclusive, eu dei esse feedback para ela. É que eu acho que também existem ambientes... Por exemplo, você está falando que pelo que eu estou entendendo, vocês proporcionam um ambiente seguro para a pessoa colaborar e expor suas opiniões. Uhum. E muitas vezes no mundo corporativo você não tem isso. Não. Porque você, às vezes, é reprimido pelas suas opiniões. Uhum. Você fala assim, não, imagina, você não pode falar isso. Que isso? Você vai falar isso pro dono da empresa? Uhum. Você vai falar isso pro seu chefe, pro seu superior? Isso é um absurdo e tal. E, às vezes, as pessoas, elas ficam quietas com medo. Medo. E eu acho que o mundo corporativo é muito regido pelo medo, né? Sim. Medo de ser mandado embora, medo de não ter o salário, medo de não poder pagar as contas. Medo de ser julgado, vários medos realmente tem. Por isso que você fala, né? O ambiente, ele é responsável por proporcionar esse acolhimento. Venha, fale, traga. O que você... Vamos ouvir. E garante que as pessoas vão respeitar esta opinião. Mas é melhor quando os colaboradores eles trazem as informações e as opiniões deles? Ah, com certeza. Lá a gente influencia, a gente pede para que eles falem mesmo, sem julgamento, porque se a pessoa tem medo, ela não vai expor ali o que ela entende que é necessário mudar ou, de certa forma, resolver. Então, a gente faz as rodas, né, de aprendizado sempre buscando a percepção de todos em relação a qualquer tema. Então, é muito importante a gente ter o ambiente seguro para que eles possam expor as suas ideias ou as suas opiniões. E, às vezes, a gente tem um problema que é resolvido por eles mesmos. Mas isso está muito ligado à disposição, né, da gente abrir isso para que eles possam expor as ideias sem julgamentos, né? Isso facilita muito em todos os cenários, né? Então, é muito importante. Eu acho que o ambiente ele faz toda a diferença, né? Um ambiente... Mas isso não gera colaboradores mais questionadores também? Então, tipo assim, às vezes vai lá uma pessoa que está acima, né? Um superior e tal, e fala assim, precisa fazer isso. Aí a funcionária, não, mas precisa fazer isso por quê? Isso não é ruim? Não é ruim, porque quando a pessoa, ela, no meu ponto de vista, questiona, é porque ela tem um real interesse de entender o que está acontecendo ali porque tudo que a gente vai passar, a gente precisa dar o significado. Se a gente não dá um significado, talvez a pessoa não vá fazer aquilo
da melhor forma possível, ou talvez não vai nem acrescentar nada à sua atividade. Então, é necessário, quando a pessoa questiona, não é ruim, é bom, porque eu acho que duas coisas, né? Ou eu falhei em passar a informação, então eu tenho que voltar e revisitar lá e explicar para ela de novo, ou ela tem algo a contribuir, ela quer entender como que ela pode apoiar ali na sua plenitude. Então é importante. E eu acho que quando ela não questiona, ela pode estar simplesmente no modo automático que a gente está conversando. Eu tô fazendo porque estão mandando eu fazer e ponto final. E às vezes aquilo lá não tá agregando nada para ninguém, né? Com certeza. Com certeza. Mas mesmo. Não que seja fácil, tá? Porque vem críticas muito construtivas e vem críticas, vem de tudo quanto é jeito. E muitas vezes as pessoas não sabem se colocar. A comunicação não é assertiva, a gente estava falando disso, né, vindo para cá. E tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E aí, para mim, a beleza está aí, nessa evolução. A evolução das pessoas que estão com a gente. O propósito da Volo é alfaiatar relações evoluindo vidas. Se a gente trabalha isso, tem que aprender a ouvir a crítica. Mesmo que seja de maneira torta. A gente tem que corrigir. Então, às vezes, eles vêm falar comigo e falam assim, eu vou falar o que eu penso. As meninas falam muito isso pra mim. Eu vou falar, qualquer coisa você corrige do jeito que tem que falar, mas ouve direitinho. Elas já trazem, sabendo que eu vou ouvir, mas não exime a responsabilidade delas de ir falando cada vez melhor. Que legal, que legal. Porque tem uma preocupação com o sentimento também para não ser uma coisa agressiva, né? Sim. Porque às vezes tem gente que fala assim, vou dar um feedback aqui, e às vezes a pessoa só tá usando isso como desculpa pra ser grosseira, né? Sim. E não é esse o intuito, né? Isso. Não é. Legal. Eu tava falando agora com o Edu, falei, Edu, quando a gente vai falar qualquer coisa assim, primeiro pensa, qual a minha intenção? Se é pra me aliviar, gente, relaxa, deixa pra... né? Esfria a cabeça, respira. Agora, se é para o outro evoluir, como que eu vou falar da melhor forma? Mas isso exige, eu faço uma formação muito intensa com os líderes, para eles se prepararem para ouvir a crítica. Uhum. Eu fico até orgulhosa de ouvir, porque a gente não combinou nada, né, do que a gente ia falar verdade, aqui. A gente não fez nada. E ele, para mim, é muito legal ouvir a percepção dele frente a uma pergunta sua, porque isso já é resultado de um trabalho que a gente investe muito na Vô. Muito. Muito bom. Ó, agora a Fabi tem um compartilhamento aí pra gente. Vai aí, Fabi. Tem uma pergunta que a gente faz na Escola de Oportunidade, que é uma pergunta que a gente brinca que vale $5 milhões, que é: quem é você? A gente ouve respostas das mais variadas, né? Muitas vezes relacionado àquilo que a pessoa faz e não quem de fato ela é. Essa é uma pergunta que gera muita reflexão. Tem muita gente que nunca parou nem para se perguntar ou nunca nem ouviu essa pergunta. Por que ela é tão importante? Porque quando a gente entende quem a gente entende todo o potencial humano que a gente tem dentro da gente. A gente entende aquilo que nos representa. Né? A gente entende que a gente não é um objeto, a gente se entende como ser humano, como humano. E dentro disso a gente tem as nossas vulnerabilidades, mas também a gente tem os nossos valores para colocar a serviço da gente, das nossas relações. Então, essa perguntinha gera muito desconforto, mas um desconforto saudável. Um desconforto que traz boas descobertas e que torna a pessoa protagonista. Já que eu tenho tudo isso, já que eu sou tudo isso e que eu nem tinha consciência disso tudo, por que eu vou ficar esperando ou delegando a minha vida para os outros? Eu vou cuidar dela e eu vou fazer ela acontecer. Então é uma pergunta mágica, desconfortável, mas extremamente necessária. Por isso eu te pergunto, quem é você? Muito bom, Fabi, obrigado. Então você está vendo aqui que as coisas elas não são roteirizadas justamente para ser o mais natural possível, né? Ou seja, condizente com o Instituto Economia ao Natural. Então a gente não fica pautando aqui as pessoas, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo outro. Não, a gente está fazendo uma coisa totalmente espontânea
e muito sincera. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, dá pra gente separar vida pessoal de vida profissional? Ou seja, na Volo eu sou assim, mas em casa eu sou assado. Vai lá, Du. Tem até um exemplo que a gente estava conversando no carro, né? Então teve uma situação determinada e aí eu comentei com a Andrea, que eu falei, em casa eu tenho menos filtro, né? E na Volo eu tenho mais filtro. E aí ela falou que não é bem assim, né? Então, você tem que sempre estar se policiando em relação à forma que você se comunica, né? Que é muito importante. E quanto à separação de trabalho e vida pessoal, é um desafio, né? Porque o que você passa no seu pessoal vai impactar no seu profissional. Então, eu não vejo como uma separação, mas como a estrutura que a gente tem, como que a gente acolhe as dificuldades pessoais, porque cada pessoa, ela tá passando uma jornada ali, ela tem algo ali no pessoal dela que a gente precisa, como líder, também conhecer, né? Porque às vezes a pessoa ela está de determinada forma, irritada, triste, e isso vai impactar na entrega dela dentro do trabalho. Então não tem como você falar, não, deixa o pessoal fora da porta ali de entrada da Volo e vem trabalhar. Não tem como. As pessoas não tem como separar. Esse é meu ponto de vista. O que a gente pode fazer é como a gente lida com isso e apoia as pessoas nessa jornada de vida pessoal e trabalho, né? Edu, você trouxe um outro ponto na sua fala, vê se eu entendi direito. Você entende que as empresas têm que estar de olho no que está acontecendo na vida da pessoa no dia a dia? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, igual você falou, dormiu mal, às vezes ela está passando por uma doença complicada, às vezes ela está gestante, né? Às vezes ela tá na crise de um relacionamento, às vezes ela tá passando por um divórcio, às vezes ela acabou de ter filho, às vezes o filho tá passando dificuldade na escola, todas essas coisas que a gente passa no nosso dia, porque a gente vive no mundo real, né? E que impactam o nosso dia a dia na empresa. Você acha que a empresa tem que estar preocupada com o que o colaborador tá passando? Não que esteja, não sei se é a melhor palavra, não estar preocupada, mas estar conectada com o colaborador. Não digo, por exemplo, uma área de a André e o Giovanni, mas a liderança como um todo e com os seus liderados tem que estar conectado. Tem que conhecer os seus liderados, porque e tem que se aproximar, né? Porque quanto mais próximo você tá, mais você conhece do que tem por trás e mais você consegue apoiar. Eu não diria que seria uma necessidade direta de todos da obra ali estar conectado individualmente com cada pessoa, porque são diversos muita colaboradores, gente. Mas isso seria, no meu ponto de vista, uma atribuição da liderança ter esta proximidade com os seus liderados para poder fazer essa gestão. Inclusive, né, para poder saber o que vai impactar. Porque a gente, assim, não tem como, na minha visão, não tem como desconectar a vida pessoal de vida profissional. Apesar de que a pessoa está ali, precisa de uma entrega, né? E como que eu consigo a melhor entrega considerando tudo que ela está passando? Então, a gente realmente tem que saber, inclusive para separar o que é da nossa responsabilidade e o que é do colaborador. Então, a gente não tem como não saber. O que o Edu falou, eu concordo com tudo, né? É que quando você fala também da questão da entrega, é porque essa questão, a entrega não é só no mundo corporativo, a entrega também é no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente trabalha na escola, por exemplo, os 5 pilares ali, relacionamento, família, espiritual, o trabalho, o holograma, então você tem uma entrega, uma responsabilidade de entrega para com a sua família, né? Você tem uma responsabilidade de entrega com a sua saúde, você tem uma... Então, e às vezes isso está desequilibrado, e quando isso
estiver desequilibrado, tem alguma coisa errada, né? Então, às vezes, a entrega da pessoa no trabalho, putz, é lá em cima. Só que aí você vai ver a família tá toda descompensada porque ele não entrega na família. Muito difícil. Acho muito difícil. Descompensar. Não, acho muito difícil ter uma super entrega num lugar e tá muito descompensado Em em outro. outro. Para mim, é assim, você tem que ter o equilíbrio ali. Uhum. E a gente ainda fala muito do holograma, porque o propósito, ele percorre todos, né, os 5 pilares. Uhum. A gente exerce o nosso propósito na família, a gente exerce o nosso propósito. Agora, se tem uma coisa muito desequilibrada e a gente não sabe, vai aparecer com certeza. Na escola. Quando fizer o holograma, vai na aparecer. Na escola e vai aparecer na entrega dele no trabalho. Ah, dia a entendi. dia. Vai refletir. Vai refletir. Acho muito difícil, porque a gente não é uma coisa... Eu sou aqui, agora eu sou aqui, agora eu sou aqui. Acho muito difícil. Pelo menos na Volo, eu não consigo ver, assim, eu tenho uma pessoa que é super, assim, entrega, super comprometido, super aqui e totalmente descompensado, totalmente... alguma coisa ali... Vai aparecer. Ah, sim. Agora, o que vocês veem de diferente em relação aos treinamentos corporativos convencionais para a escola de oportunidade, por exemplo? Nossa, mas é muito. É muita diferença. Primeiro que a escola reúne 2 coisas que são essenciais, que a gente fala muito fora: valores e propósito. Então, ela reúne os 2. E a gente percebe nos treinamentos corporativos, ou fala sobre valores e não vive, trabalha valores, nem trabalha, põe os valores e fala sobre eles, mas não vive. E o próprio código da nobreza, né, o código de nobreza que a gente exercita, que a gente faz na escola, ele já traz a raiz da árvore e a copa da árvore como você garantir a integridade entre o seu valor, a coerência entre o seu valor e seus comportamentos. Uhum. Então, esse já é. Né? E outra, o próprio propósito, como você chega e faz a construção do propósito, é muito difícil. Eu tenho visto e ouvido falar de treinamentos a respeito de propósito, mas nenhum chega na profundidade que a escola traz. E uma coisa linda que a gente estava falando um pouquinho antes, né? A escola, ela vem de muitos anos de vivência e experiência do Roberto, com relação à escrita do propósito, a trabalhar valores, e traz uma metodologia, a escola traz a metodologia para a gente poder fazer. Então, quando eu vou me preparar para a escola na Volo, você tem lá o passo a passo. O que tem que ser feito, como tem que ser feito. Mesmo as pessoas, o Gustavo, hoje quem está fazendo na Volo é a Cris e o Gustavo. E o Gustavo fez como o Edu, a formação de benignadores, e eu estou ali sempre apoiando. A Cris, que tem bastante experiência também comigo, está sempre apoiando. Mas ele, olhando o passo a passo, ele traz, assim, muita forma, um método. Ó, vamos seguir isso, isso e isso, vamos fazer isso, isso e isso. E é impressionante que você chega no final, quando você vai aplicar, você chega. Então, essa metodologia da escola, a gente sabe, eu estou com o Roberto desde 2003, a gente sabe que é muito trabalho para poder chegar nisso. Então, eu começo a escola contando que é uma joia que foi criada para a gente poder aplicar na empresa e ajudar. Porque hoje na empresa a gente tem muito problema com absenteísmo, né? Tem aí, assim... uma desilusão em relação ao trabalho.
Então, a escola, ela traz uma chama. Dá para crescer uma empresa de maneira saudável sem pensar no crescimento humano da equipe? Não. Ao meu ver, isso não... Se você crescer a empresa e não trouxer... Você vai ter que sempre trocando, você perde a cultura, né? Ou você vai ter essa... Pelo menos a cultura que eu acredito. Mas, aliás, isso é uma coisa que a gente estava também tratando. Porque, assim, a gente sempre prefere crescer com as pessoas que estão dentro. A gente dá a oportunidade e vem. Por quê? Porque essas pessoas já vivem a nossa cultura. Então, se eu não faço essa formação constante e não ajudo eles, o que eu falo, uma caixinha de ferramenta que eles têm de liderança, não tem como não crescer a equipe. Você pode ir contratando de fora, mas você vai sempre tendo gente nova, tendo que formar do zero. E eu prefiro sempre as pessoas evoluindo com a gente. Ou seja, se as empresas não investirem em desenvolvimento humano, elas ficam para trás. Ah, com certeza. Com certeza. Em qualidade ali de entrega, eu acredito que fica. Pode até crescer, né? Mas como que está crescendo, né? Como que está a qualidade da entrega das pessoas dentro dessa instituição. É que eu vejo, por exemplo, se eu pegar o LinkedIn, se a gente abrir o LinkedIn agora, a gente vai ver que a maioria dos posts das discussões, elas são mais em torno de tecnologia do que em torno de desenvolvimento humano. Ou seja, eu vejo que as empresas ou as próprias pessoas, às vezes elas estão mais preocupadas em saber a última coisa que foi lançada tecnologicamente, que ela pode aplicar dentro do negócio dela, do que, e não que a gente não precisa aplicar tecnologia, isso faz parte, mas do que de falar assim, como é que a gente desenvolve melhor os nossos colaboradores, potencializa eles para que também eles puxem a empresa, porque eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Se o colaborador cresce, automaticamente a empresa está crescendo junto. Mas também tem muito a ver com o objetivo de crescimento de cada empresa, o que é crescimento para cada um, né? Porque você pode crescer mesmo em números e ter uma relação péssima entre os colaboradores. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Menor sentido. A gente quer crescer junto com eles. Agora, se uma outra empresa perguntasse para vocês, vale a pena implementar a escola de oportunidade no negócio, o que vocês diriam? Com certeza. Com certeza, vai todo mundo, que nem ela falou, cresce, o colaborador cresce e a empresa vai crescer junto, né? E com qualidade, né? Qualidade relacional. Então, eu falaria que sim, é uma boa escolha. Para mim, ela é básica para o engajamento. A escola hoje, a gente estava falando a respeito, né? Até de como que a gente garante este engajamento. Então, a gente tem que garantir um bom salário, a gente tem que garantir de acordo com o mercado, você tem que pagar lá os benefícios para você não ficar fora. Aí você chega num nível de pertencimento, que aí você tem, mas ainda não garante o engajamento. Você pode até garantir, mas o que garante o real engajamento do colaborador, para mim, é a conexão do propósito, é reconhecimento, é ele se sentir realizado. E a realização, para mim, só acontece a partir do momento que eu me percebo, tenho autoconhecimento, eu me percebo agindo no meu propósito. Aí eu falo assim, a gente vem reclamando muito, né? A falta de pessoas para trabalhar, aumentou demais, absenteísmo. A gente trabalha, hoje a Volo tem 450 colaboradores. A gente varia 450, 500, e no final do ano chega a 700. Por conta da Black Friday, né? Por conta
da característica nossa, né? Uhum. Varejo de moda, então, final de ano Tem um temporário ali, né? tem os colaboradores temporários que entram. E temporário muito difícil, porque você vai fazer uma escola de oportunidade, não dá tempo, porque às vezes são 2 meses, 3 meses que eles estão com a gente, né? E tirá-los para poder fazer essa construção, não dá, e principalmente no momento que está muita coisa, muito puxado. O que a gente tem que garantir, como você falou, ambiente. Para esses colaboradores, que assim, eu lembro uma vez a Sandra, da Futura, falou para mim: Andréia, que seja eterno enquanto dure. Aquele momento que eles estão ali, eles têm que querer ficar. E ter a experiência do que é. Porque eu falava assim, eu não vou conseguir engajar. Sandra, pelo amor de Deus, como que eu faço engajamento de um temporário? Ela falou assim, por mais que não seja, o ambiente tem que proporcionar com que eles queiram ficar. Então, primeiro, como está seu ambiente? E segundo, para os colaboradores que são nossos, que são efetivos, e evoluindo a cada dia. Nós fizemos a escola e eu falei assim, nós não coloquei no horário de trabalho, eu cedi 1 hora do trabalho, nós estamos fazendo em 2 horas a escola, tanto é que a gente estendeu um pouco mais. Eu dei 1 hora para eles e 1 hora eles estão dando da hora deles para nós, né? Para a gente poder ajudá-los a fazer a escola. E aí chegou agora, na última, era pra gente ter acabado já na semana passada. Eu falei, vocês querem mais uma? Não, tem que ter. Vamos mais. E depois, como que vai ser? Eu falei, calma, que eu vou falar com a Fabi, que já fica assim, um recado pra Fabi. Tem que ter a educação continuada. A gente vai ter que continuar com eles, porque não pode ser só esse momento. E aí, você vê o impacto que tem a escola no nosso dia a dia. Eu trouxe o Edu porque eu falei, o Edu, ele está vivendo esse impacto no trabalho, na entrega. E a gente ainda nem acabou. Então, você vê a evolução mesmo durante o processo da escola. Muito bom. Gente, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Passou rapidinho. Aprendi um monte de coisa legal com vocês. Recados finais. Para quem está assistindo, acompanhando aqui. Bom, vocês já falaram. Se eu tenho uma empresa, um negócio, é básico que eu tenha a escola de oportunidade, né? Já não é mais um diferencial. É uma coisa assim, must have, né? Tem que ter. Ou você tem, ou, você já está ficando para trás só por conta disso. Palavras finais. A beleza da escola que traz para cada um, a diferença que pode fazer na vida de cada um. A gente está fazendo e eu percebo assim, quando eles se veem no propósito, quanto eles ficam emocionados de se perceber, nossa, é isso, eu sou capaz, eu posso fazer e eu posso fazer diferente. Então, recados finais assim, não deixem de fazer, porque a beleza, ela é a cereja do bolo que a gente precisa para conseguir as coisas a conexão das pessoas e com a empresa e na vida delas. Edu. Bom, eu diria que tenham essa metodologia, né, na empresa, porque talvez não tenham noção, mas fazer este trabalho muda histórias. Então, muda a trajetória das pessoas. Então, muito importante. E também queria agradecer a Andréia pelo convite. Né? O Fernando. Nunca participei de um podcast, achei incrível. Mas é isso. Obrigado, gente. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigada, Fernando. Obrigado pelo convite mais uma vez. E sempre que quiser, estamos aqui. Muito bom. E você que acompanhou aqui a nossa roda de significado, fique ligado no Instituto Economia ao Natural. Acesse o site, acompanhe a gente através das redes sociais, tem LinkedIn, Instagram e tem aqui também no YouTube. Para você aplicar e levar a Economia ao Natural, a metodologia Escola de Oportunidade para sua empresa, para o seu negócio, para sua instituição, entre em contato com a gente vai ter uma solução
muito legal para você, para levar essa economia ao natural adiante. Espero você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!